Bem. Agora a gente vai trabalhar a propriedade das soluções verdadeiras, ou seja, aquela que você, mesmo no microscópio, só vai ver uma coisa. Exemplo, o álcool 70, né? Que é uma solução verdadeira. Ele é uma solução 70% em massa de etanol e 30% em massa de água. Então, se eu tiver 1 quilo de álcool 70, eu tenho 700 gramas de álcool real e tenho 300 gramas de água. Então, eu tenho uma mistura, uma solução verdadeira. Aí, existe o aditivo químico, que é o geleificante, que torna ele em gel. Mas o álcool mesmo, ele é um líquido, tá? Bem, álcool em gel. Álcool sem o gel, sem a propriedade de geleificar, sabendo que o gel é um coloide e o líquido é uma solução verdadeira, porque não tem o coloide misturado aqui, ambos fazem efeito de desinfecção. A gente tem costume de usar o álcool em gel porque ele é mais confortável, mas ambos têm o efeito de desinfecção, tá? Bem, por que o álcool 70 ele faz a desinfecção? Por que ele destrói micro-organismos, tanto estando em gel quanto estando líquido? É o seguinte, o álcool é uma molécula que tem 2 carbonos e 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa parte do álcool aqui, que é chamado de hidroxila, o nome disso chama hidroxila, ela interage com a água, que também tem hidroxilas, tá? Isso é chamada ponte de hidrogênios, essa interação. Por isso que o álcool dissolve em água, porque a água tem polos negativos e positivos na hidroxila e o álcool também. Aí tem essa parte do álcool que não tem polos, que é chamada de apolar, que não tem polos positivos e negativos, porque o oxigênio é negativo e o hidrogênio é positivo, tá? Lembre sempre disso. Na hidroxila, o hidrogênio é o positivo, porque ele é menor, e o oxigênio, como ele tem par de elétrons livres, então ele é muito negativo, tá? A parte apolar dele dissolve gordura. Por isso que o álcool mistura tanto em água quanto em gasolina. Mas a gasolina não mistura na água, nem a água na gasolina. Porque a água, ela tem polos, ela é polar. E a gasolina, ela não tem polos, ela é apolar. Quando eu falo polo, é uma região da molécula que tem caráter positivo e uma região da molécula que tem caráter negativo. Aí você fala, o que tem isso a ver, professora, com a destruição de bactérias e vírus? Seguinte, a capa dos vírus são proteínas que são apolares, certo? A capa dela, proteínas apolares. Aí chega o álcool e começa a destruir. Só que essa parte daqui é polar. Então precisa da água. Então a água é como se fosse um ônibus que carrega o álcool para dentro do vírus, assim como para dentro da bactéria. Então, a presença do álcool na água naquela proporção favorece a destruição tanto da parte de fora, que é chamada de capa, tá? Ou capsuloide do vírus, assim como destrói a parede celular das bactérias, tá? Ela tem essa capacidade, porque o nosso ônibus, que é a água, carrega para dentro da bactéria o álcool. É como se fosse um cavalo de Troia, tá? Se vocês lembram da história. E outro caráter, outra solução muito cotidiana, hoje em dia é o soro fisiológico, que é usado na inalação, porque ele tem uma concentração de sal muito parecida com o nosso sangue, com o nosso plasma. Ele tem uma concentração de 0,9% de cloreto de sódio. O que significa isso? A cada 100 gramas de soro, 0,9 gramas são de sal. Bem, se 0,9% é 0,9 gramas de sal a cada 100 gramas de soro, vamos fazer um raciocínio lógico?
Se eu tenho 0,9 gramas de sal, que é o cloreto de sódio, a cada 100 gramas de soro, se eu tiver 1 litro, que equivale a 1 quilo aproximadamente, que é 1000 gramas, quanto de sal eu vou ter? E se eu tiver 2 litros, que é 2000 gramas, quanto de sal eu vou ter? É uma perguntinha simples, tá? E nunca se esqueça, essa concentração é chamada de solução isotônica. Significa que a concentração de sal é semelhante ao nosso plasma, tá? Agora vamos para o nosso teste rápido 2. Raciocínio lógico, hein? Aqui ele fala que queimaram no terreno do lado da escola e o povo está passando mal. E está te pedindo para você preparar soro fisiológico. E ele te oferece os 2 ingredientes, a água e o sal. Te deu 1 kg de sal e 5 litros de água. Mas ele quer que você prepare apenas 2 litros de soro. Sabendo que 2 litros de soro é a mesma coisa que 2000 gramas de soro, que é 2 quilos, tá? Deixa claro isso. Bem, vamos lá. 0,9% significa 0,9 gramas a cada 100 gramas de soro. Bora pensar? Agora é com vocês.